Meu nome é Maria Fernanda e nessa aula a gente vai falar de integral de linha de campo vetorial. Essa aula foi preparada com auxílio de um material cedido pelo professor Valdecir Bianchini, que está nesse endereço aqui na página do Estudo de Matemática, e é um livro em preparação que ele está fazendo. Eu queria motivar, começando com uma noção de física, né? A gente quer definir a integral de linha de campo vetorial, e eu quero pensar que eu estou. Quer dizer, um objeto se move ao longo de um segmento de reta, sujeito a uma força constante F, né? Então eu vou levar o objeto de A até B. Como é que é o trabalho realizado por essa força para deslocar esse objeto daqui até aqui? Então, o trabalho é o módulo da componente de F na direção do deslocamento, vezes o comprimento, né, do deslocamento, vezes o deslocamento. Então, aqui ele vai ser o módulo desse vetor V, que é a projeção da F na direção do deslocamento, vezes o módulo de U, que é esse vetor azul aqui, que liga A até B, que vai ser o comprimento aqui, o deslocamento. Esse módulo de V é o módulo de F cosseno de alfa, vezes o módulo de U. Isso é, na verdade, o produto escalar. Esse pontinho aqui é o produto escalar entre F e U. Eu vou chamar a atenção que eu vou usar para grandezas vetoriais a letra em negrito, F e U. E como é que a gente vai fazer para definir integral de linha de campo vetorial? O que isso tem a ver? Né? Na verdade, essa é a extensão de um trabalho. É como calcular o trabalho realizado por uma força variável F atuando sobre o objeto que se desloca ao longo de uma curva plana C. Então, eu tenho uma curva, não mais um segmento de reta, e o que a gente vai fazer é como a gente tem feito a noção de integração. A gente aproxima, né, por coisas conhecidas. Então, eu vou dividir minha curva C em vários arcos pequenos de curvas. Né? Na verdade, aqui eu estou pegando um número pequeno de arcos, né, mas a gente faz o número de subdivisões aqui, como sempre, ir para infinito, né, faz um número n de subdivisões, depois faz um n crescendo, crescendo, crescendo. Cada arco desse, quando ele é muito pequenininho, né, da curva aqui, ele se aproxima de um segmento de reta, então eu vou pensar que o trabalho da força para levar do P0 até o P1 ou do P1 até o P2, eu vou aproximar esse arco por um segmento de reta e vou fazer o trabalho como no primeiro slide, né, pensando que é um segmento de reta. Isso vai ser uma aproximação, como vai estar muito pequenininho, uma aproximação boa, e aí a gente vai definir o trabalho desse jeito. Então, eu vou pensar aqui na minha curva tendo parametrização C1, né, R de t igual a x de t, y de t. Parametrização C1 quer dizer que x e y são contínuas, com derivadas contínuas. Eu vou subdividir a minha curva C, né, aqui num arco, em vários arcos. Né. Para cada TI aqui eu tenho PI é igual a R de TI, né, tem intervalos de tempo aqui, pensando nesse parâmetro como sendo o tempo. Então, eu vou pegar um arquinho desse aqui, entre PI menos 1 e PI. O comprimento dele, eu vou aproximar ele aqui, embora ele não seja um segmento de reta, eu vou aproximar por esse segmento de reta, e então o trabalho nesse arco vai ser aproximado pelo trabalho, como se eu estivesse levando PI menos 1 até PI, por esse segmento de reta aqui, por esse vetorzinho. Eu lembro que a derivada de R né, no PI menos 1, por definição, é isso aqui. E como eu estou pegando n para infinito, eu quero que cada ΔTi desse aqui vá para zero. Então, essa grandeza aqui de cima, ela vai ser aproximadamente, né, R' de ti menos 1 vezes ΔI, é aproximadamente essa grandeza que está aqui em cima. Isso aqui. E o que é isso aqui? R de ti menos 1 é o vetor posição aqui do ponto PI menos 1. R de ti é a vetor posição do ponto PI. Então, essa diferença é esse vetor aqui. Então, uma aproximação para esse vetor é esse vetor que está em verde aqui, que é o R' de ti menos 1 vezes ΔTi. Então, quando eu pensar nesse segmento, né, nesse vetor aqui, para usar no meu trabalho, para calcular o trabalho nesse arquinho, eu vou usar esse R' de ti menos 1 vezes ΔTi. Então, vou fazer um zoom ali naquele arco. Esse F vermelho é a minha força. Eu estou pensando que quando n vai para infinito, cada ΔTi vai para zero. Então, o trabalho nesse arco vai ser a força, produto escalar com esse vetor de deslocamento que a gente está aproximando por isso aqui. Então, aqui daqui para cá, só escrevi o PI menos 1 como R de TI menos 1, então fica isso. Eu lembro que, como eu estou pegando esse
esse arco, né? O delta TI no para zero, esse ponto estaria muito perto, eu estou fazendo grande para a gente poder enxergar. Tanto faz, na verdade, se eu pegasse se eu escolhesse um outro ponto aqui, né? Se eu podia pegar o trabalho calculando a partir de um outro ponto, né? E não do TI-1, né? Vai dar a mesma coisa. Eu penso que a minha função, que a minha força F é constante ao longo desse arco, porque ele é um arco muito pequenininho, muito próximo de um segmento de reta. A minha força, eu vou pegar uma força contínua, então num trechinho pequeno ela varia pouco. Então eu poderia escolher outro ponto. Então eu somo todos esses arcos e na verdade faço o limite quando n vai para infinito para eu definir o que é o trabalho ao longo da curva F, e isso nada mais é do que uma integral. Né? Se eu estou pensando que o meu R' é contínuo, né? Porque eu peguei uma parametrização de classe C1 e o meu campo de forças é contínuo também, esse limite vai existir e ele é integral, né? Porque isso aqui seria uma soma de Riemann da função f composta com r, produto escalar com r', isso aqui dentro, como eu faço produto escalar, é real, então isso é uma função real, uma função do cálculo 1, e existe porque f é contínuo e r' é contínuo também, então isso aqui é uma função contínua, essa integral existe. Então, e isso que eu vou chamar de integral de linha de f ao longo de C. Vamos ver a notação que a gente vai usar, vamos recapitular. Então, eu tenho minha curva C, que é uma curva plana, R é uma parametrização de classe C1 ou suave, F é um campo vetorial de R, em R2, né, do plano contínuo sobre a minha curva. A integral de linha de F ao longo de C, né, que a gente deu a interpretação como trabalho, essa é a notação, né, a curva C, F dr, e aqui a integral entre A e B, aí eu vou calcular sobre o parâmetro, né? F composta com R de T, né? F calculada sobre R de T, produto escalar com R' de T dt. Então, essa é a notação e eu vou calcular desse jeito. E aqui, depois que eu calculei F sobre R de T, faço produto escalar com R', né? Que é o x', y', isso aqui vai dar uma função real e é uma integral do cálculo 1. Falando ainda sobre notação, se a curva é fechada, né, se o R de A é igual ao R de B, né, se ela dá a volta, a gente denota a integral de linha, em vez de ser assim, a gente coloca esse círculozinho aqui para dizer que é uma curva fechada. Então vamos ver um exemplo. Calcule o trabalho feito pelo campo de forças x, y e y ao quadrado ao mover um objeto ao longo do arco parabólico C, dado por isso aqui para t entre 0 e 1. Arco parabólico, se observar, daqui a y é igual a x ao quadrado, né? Então é um pedaço da parábola y igual a x ao quadrado. Então, para fazer a conta, eu vou precisar do R' de t, né? Então dá 1 e 2t. F calculado sobre RT, então x vezes y vai dar esse vezes esse, dá t ao cubo, y ao quadrado, então vai dar esse aqui ao quadrado, t à quarta, então F calculado sobre RT, dá t ao cubo e t à quarta. Então, quando eu vou fazer a integral, vai dar a integral de 0 a 1, que é o parâmetro que está variando de 0 a 1, de F calculado sobre RT, produto escalar, R' de t dt, que está aqui. Então, R' de t dt, que é 1, 2t. Aí eu faço produto escalar. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, soma, né? Então, vai dar t ao cubo mais 2t à quinta. Okay? T à quarta vezes 2t aqui. E aí virou uma integral do cálculo 1, que dá 7 sobre 12. Bom, que se a gente tiver a curva do espaço? Bom, a interpretação pode ser a mesma. Eu posso pensar no campo de forças e pensar no trabalho para realizar, para mover um objeto ao longo da curva. Eu tenho a minha curva parametrizada, agora tenho a coordenada z, né, x, y, z, uma parametrização de classe C1, F eu vou considerar um campo contínuo, agora no R3, então tem a coordenada z aqui. A definição é a mesma, integral, a notação também, né, C de F dr, vou calcular F sobre R de t, fazer o produto escalar com R' de t dt. Mas eu vou aqui aproveitar e fazer uma... A gente vai falar um pouquinho de notação e maneiras que a gente vai encontrar descritas aí a integral de linha. Então, eu posso escrever f de x, y, z, produto escalar de x', y', z'. Se eu escrever assim, eu
né? Se o f é P, Q, R, né? Tem coordenadas P, Q e R, eu posso desenvolver, escrever assim, P, Q e R, produto escalar com x', y', z'. Como tem muitos termos aqui, eu botei em cores para facilitar a visualização. Então, eu vou fazer o produto escalar do primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, fico aqui P vezes x', mais Q vezes y', mais R vezes z', dt. Então, vamos fazer um exemplo. Calcule o trabalho feito pelo campo de forças dado por isso aqui, xy, yz, xz. Então, esse seria o meu P, Q e R, né, do slide anterior, ao mover um objeto ao longo da curva C dada por isso aqui. Então, de novo, eu vou derivar, vou achar o R' de t, né? 1, 2t, 3t ao quadrado. F calculado sobre RT, então vai x vezes y, então dá t vezes t2, dá t ao cubo. Y vezes z, esse vezes esse, t à quinta. X vezes z é esse vezes esse, dá t à quarta. Então, a integral de linha, né, que é o trabalho, aqui meu parâmetro está entre menos 1 e 1, então a integral entre menos 1 e 1, do produto escalar de f composta com r, vezes r'. Então, dá t ao cubo, mais esse vezes esse, que dá 2t à sexta, mais esse vezes esse, que dá 3t à sexta, e agora virou uma integral do cálculo 1, que vai dar 10 sobre 7. Então, vamos falar de outra notação, eu vou fazer para curvas no espaço aqui, mas é a mesma coisa para curvas no plano. Se eu tiver a curva C dada por essas equações paramétricas aqui, pensando na diferencial lá do cálculo 1, eu posso escrever o x, é x de t, então o dx é a derivada vezes dt. dy, a diferencial de y, é y' dt. E o dz, que é a diferencial em z, é z' dt. Reescrevendo o que eu tinha feito num slide para trás, que eu tinha colocado colorido, esse aqui, eu tenho x' aqui, vezes o dt, que é dx. Então, eu posso escrever essa integral de linha assim, né? Que eu pego P, x' dt, vai dar dx, tá aqui. Mais Q, y' dt, que vai dar o dy, tá aqui. Então, R vezes z' dt, que é o dz, que está aqui. Então, essa é uma outra notação. Então, às vezes a gente encontra assim e diz quem é o campo F, eu posso encontrar assim, quer dizer a mesma coisa, ou ainda de maneira reduzida aqui, sem explicitar o x, y e z. Vamos pensar nesse exemplo agora aqui, usando essa notação nova. Então, aqui o campo seria o campo x, y e x mais y, né? Então, essa é a outra notação que a gente acabou de apresentar. Então, vamos calcular sobre a curva C, que é dada por as equações paramétricas x igual a 2 cosseno t, y igual a 2 seno t, z igual a t. Então, a solução. Então, eu quero calcular essa integral de linha. Então, eu posso fazer direto aqui, olha só. No lugar do x, eu vou colocar 2 cosseno t. Aí, o dx é o quê? O x' de t, que é a derivada disso, dt. Então, a derivada disso é menos 2 seno de t, dt. Só que eu deixei dt aqui do lado de fora. Vou fazer os três aqui dentro. Então, y é igual a 2 seno t, dy, que é a derivada disso, que é 2 cosseno t, mais x mais y, que é esse mais esse, 2 cosseno t mais 2 seno t, vezes o dz, que é z', que é 1 dt. T entre 0 e 2π, tá aqui. Então, agora virou de novo, como sempre, um integral do cálculo 1. Vou somar aqui, vai fazer e é simples. Então, essa notação às vezes é conveniente, também a gente pode usar, na verdade, a gente vai encontrar das duas maneiras. Eu vou lembrar aqui propriedades, na verdade, não, apresentar, mas que são propriedades que a gente está acostumado a ver nas integrais. Na integral de linha a gente já tinha visto essa aditividade aqui. Se eu pegar C é a união de curvas, C1, C1, C2, Cn, eu posso fazer a integral sobre C como somatório das integrais sobre as curvas. E a linearidade aqui, se eu pego dois campos contínuos, né, e multiplico aqui por constantes, eu posso fazer a integral de f e a integral da g, né, separado, e a constante sai aqui da integral. A gente vai encontrar isso pelo caminho. Bom, calcule a integral de linha, aqui é f, dr, onde f é esse campo e c é essa poligonal. Então, pela propriedade que a gente acabou de ver, eu posso fazer a integral em C1 mais a integral em C2.
Eu vou passar rapidinho, que as contas são simples. Se você tiver dúvida, eu sugiro que você dê uma paradinha, né? Tente fazer, mas eu vou fazer um pouquinho rapidinho aqui. As contas são simples, mas a gente quer apresentar sobre essa curva, porque vai ser útil daqui a pouco. Então, eu vou pegar R1, a parametrização de C1, R2, uma parametrização de C2, né? Você pode pausar o vídeo e tentar ver por que são parametrizações. Para fazer o cálculo sobre C1, né, eu vou derivar o R1. Então, o cálculo sobre C1 vai ser esse campo calculado nessa parametrização. Né, vou fazer produto escalar com R1', que é menos 1, vai dar isso aqui. E aí a integral do cálculo 1 vai dar 1 menos E menos 2 sobre π. Aí vou fazer a integral sobre C2. A integral sobre R2, a derivada vai dar isso aqui, vou calcular F sobre o campo, vai dar isso aqui, eu vou fazer a conta. Então, a integral sobre C vai ser a soma dessa com a outra, que vai dar 2 vezes 1 menos E menos 2 sobre π. Agora, eu quero considerar aquela mesma curva, aquela mesma poligonal, né? Só que com orientação contrária, orientação dada por essa figura aqui. A outra, no outro, a gente vinha daqui para cá, agora a gente quer vir daqui para cá, e a gente vai usar essa notação, botar esse menos aqui em cima para dizer que é a mesma curva percorrida no outro sentido. Então, olha, começa com C2, né? A outra era C1, C2, eu vinha daqui para cá, agora é C2, C1, com esse menos, porque eu estou nesse sentido contrário, né? É a curva C2, que era esse segmento, no exemplo anterior calculada nesse sentido, agora vou calcular nesse sentido. Então, de novo, eu vou pedir para você pausar o vídeo, né? Se você quiser fazer essa conta para verificar, eu vou passar rapidinho. Então, as duas derivadas, a integral está aqui e dá um sinal menos aqui. Então, faltou um E aqui. Essas duas integrais, a integral na curva C é menos a integral na curva com sentido percorrida no outro sentido. Falta um Ezinho aqui. Então, as parametrizações são equivalentes. O que são parametrizações equivalentes? Eu vou dar uma apresentação intuitiva para isso. Elas vão ser equivalentes. Intuitivamente, a gente vai dizer que duas parametrizações são equivalentes se elas percorrem a curva o mesmo número de vezes, possivelmente em sentidos opostos. Exatamente o que aconteceu, né? Que a gente pegou aquela poligonal percorrendo uma vez, uma hora num sentido, a outra em outro sentido. A gente diz que essas são equivalentes. Por exemplo, a circunferência, se eu der uma volta só, eu posso ir no sentido horário, no sentido anti-horário, são parametrizações equivalentes da curva. É o mesmo traço, percorrido o mesmo número de vezes, pode ser que seja no mesmo sentido ou não. Ao passo que se eu der 2 voltas, deixa de ser equivalente, né? Se eu for, em vez de fazer uma parametrização da circunferência de 0 a 2π, eu fizer de 0 a 4π, em que eu dei 2 voltas, a gente deixa de ser equivalente da curva C, que seria o círculo, por exemplo. Bom, e aí uma propriedade da integral de linha é que se as duas têm o mesmo sentido, né, se as duas parametrizações têm o mesmo sentido, as integrais coincidem. Se elas têm sentidos opostos, tem um sinal menos. Né? Então, essa é uma propriedade da integral de linha, de campos vetoriais. Bom, vamos ver agora outro exemplo. Eu quero calcular a integral de f. F é esse campo aqui, sobre essas duas curvas. Na verdade, as duas curvas são parametrizações da parábola. Né? Observa aqui que y igual a x ao quadrado, tanto nessa aqui quanto nessa, então um pedaço de parábola. Quando t vai de 0 a 2, então aqui quando t igual a 0 vai dar origem, e t igual a 4, não, aqui é t de 0 a 4, né? T igual a 4 dá 4 e 16, então vai ligar a origem a esse ponto. E essa aqui também vai ligar, porque tem t ao quadrado e t à quarta. Vai ligar da origem até esse mesmo ponto aqui, porque aqui é t à quarta e aqui é t ao quadrado. Então, vai dar o ponto 4, 16. A diferença, na verdade, é a velocidade. Né? Uma é percorrida, se eu pensar isso aqui como tempo, eu preciso de mais tempo para percorrer com essa
com essa parametrização e menos tempo para percorrer com essa parametrização. Mas são parametrizações equivalentes, né? Porque percorre uma vez só a mesma curva, o mesmo traço e até no mesmo sentido. Quando eu faço usando essa parametrização, né, o campo é xy, então dá t ao quadrado, a derivada aqui é 1, 2t, faço produto escalar, t de 0 até 4, vai dar 136. Se eu fizer a outra, t de 0 a 2, o campo é xy, né, então é esse mesmo, fez a derivada, 2t, 4t ao cubo, vai dar 136 também. Né? Então, elas coincidem quando são parametrizações equivalentes, percorridas no mesmo sentido, e se tivesse sentidos contrários, tem um sinal menos, que nem no exemplo anterior. Então, essas duas são parametrizações equivalentes, como eu tinha falado. Agora, vamos calcular esse exemplo aqui. Na verdade, aqui eu vou apresentar essa notação. A gente já tinha falado que quando a gente tem uma curva fechada, a gente coloca esse círculo e a gente costuma colocar essa setinha para dizer que é percorrido quando é fechado no sentido anti-horário. Então, quero calcular essa daqui, olha só, está no plano e com aquela notação em que a gente bota a primeira componente do campo dx mais a segunda componente dy. C é o triângulo com vértices A, que é 1, 0, B, que é 1, 1, C, que é 0, 0, orientada no sentido anti-horário. Então, eu posso fazer C1 mais C2 mais a integral em C3, que é aquela uma das propriedades que eu listei, né, a propriedade B. C1, eu posso usar essa parametrização. Então, a integral em C1, vamos fazer aqui, né? Que o y é 0, o y aqui é 0. Então, esse pedaço vai sumir quando eu fizer sobre C1. X ao quadrado ia ficar T2, mas o dy é 0, porque isso aqui é o x de t, esse é o y de t. Então, o y' é 0. Então, fica a integral de 0. Vamos fazendo as outras. Eu sugiro de novo que você dê uma pausa para conferir, né, para treinar ou até para tentar fazer. C2 é 1 e o C3 é menos 2 terços. Aí eu vou fazer a integral da curva C, é a soma das três. Então, vai dar 1 terço. Então, uma observação, eu tinha falado, que quando não se menciona explicitamente, se a gente usar esse símbolo aqui, a gente quer dizer, é uma curva fechada que está percorrida no sentido anti-horário, ou assim, curva fechada percorrida no sentido horário. Bom, então aqui a gente encerra esse vídeo sobre campos integrais de linha sobre funções vetoriais e a gente vai continuar no próximo vídeo para falar de alguns campos particulares.